muito boa tarde. É um grande prazer estar aqui hoje, em nome da Associação Brasileira de Direito Autoral, para mediar essa conversa tão importante sobre mulheres na arte, esse tema do qual a gente fala há muito tempo e não tinha ainda desencantado no seio da associação. Estou muito feliz de estar aqui ao lado de duas mulheres tão importantes, tão potentes e tão representativas no cenário artístico e jurídico brasileiro. Quero agradecer também as nossas convidadas, evidentemente, e todas as pessoas que estão aqui participando, e que eu vou pedir que depois, por favor, mandem as perguntas pelo chat ou pelo botãozinho de perguntas e respostas, que ao final, depois da exposição das nossas palestrantes, a gente abre, eu faço a leitura das perguntas e a gente torna esse webinar bastante dinâmico, tá bom? A gente, na BDA, trabalha com arte, né? E temos, eu nem vou dizer curiosamente, mas peculiarmente, talvez, muitas diretoras mulheres na associação e muitas associadas. Não sei se é exagero dizer, mas isso é uma constatação do nosso microcosmo da associação, que temos muitas mulheres trabalhando com direito autoral, e isso é muito importante. Eu acho que isso representa muito da sociedade brasileira e da maneira como as mulheres se relacionam com a sua profissão e com a arte, e a maneira como elas conseguem casar esses dois lugares, né? A arte sendo uma ferramenta de expressão e de transformação, ela sempre foi muito potente e, por outro lado, também de uma grande forma exclusiva, né? Nós, como mulheres, sabemos que enfrentamos muitas barreiras para o reconhecimento do nosso talento, seja em que área for, mas durante muitos séculos, quando a gente pensa, né, nas mulheres atuando na arte, a gente lembra de mulheres que foram invisibilizadas, né, que foram relegadas a papéis mais secundários ou até proibidas de exercer a sua arte, né, ou que tiveram que adotar pseudônimos, assinar as suas obras ou não assinar, deixar as obras anônimas. E esses desafios, infelizmente, ainda persistem. E por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente traz esse painel hoje, para mostrar que ainda existem desigualdades, as oportunidades não são iguais, né? Existe uma subrepresentação, né, das mulheres, né, em muitos espaços de destaque, disparidades de remuneração, né, seja salarial ou seja mesmo nos outros tipos de remunerações que a gente está acostumado nessa área, e até na própria representação do ser feminino como objeto não sexualizado, como foi por muitos e muitos anos, né? Então, nesse mercado, assim, a gente pode pensar que as obras de mulheres, elas acabam não sendo comercializadas com os mesmos valores, né, valores financeiros do que as obras feitas por homens, né? Os prêmios dados às mulheres há muito pouco tempo, na verdade, a gente começou a entender que elas estavam numa posição diferente, né? E temos hoje, assim, assim à beira do Oscar, né? Essa nossa representante mulher ali, que de fato acaba orgulhando a tantas pessoas e a tantas mulheres por estar ali representando uma outra mulher e trazendo essa perspectiva feminina. Eu acho que é um pouco isso que a gente vai tentar trazer e discutir aqui hoje. A primeira debatedora convidada, a doutora Raquel, advogada, especialista nesse tema, que vai trazer esse olhar sobre a participação feminina no cenário artístico, os desafios institucionais que elas enfrentam. E depois, a participação da Viviane Jung, uma diretora audiovisual premiada, que vai compartilhar a experiência dela, né, de cinema, contar um pouco da trajetória dela, né, nos seus filmes, na sua vida hoje num outro país. Espero que essa conversa contribua muito para a gente ampliar esse debate, né? Então, vamos começar. Eu vou passar a palavra para a nossa associada, doutora Raquel Xavier Vieira Braga, doutora em Ciências Sociais Aplicadas, mestre em Direito, advogada em Brasília, com foco nos tribunais superiores, sócio do DEIONG Martins Advogados, membro da Associação Nacional dos Escritores do Instituto Empoderar.
Na pesquisa acadêmica, ela estuda direito e arte, direito constitucional e literatura, especialmente a participação feminina na arte. Raquel, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. É uma enorme alegria estar aqui nessa rica interlocução que a gente vai fazer sobre a condição feminina e a arte. Ao lado estou da doutora Mariana Mello, da artista Viviane Jundi. Quero agradecer à Associação Brasileira de Direitos Autorais, na pessoa da doutora Mariana e do doutor Roberto Mello, por me proporcionarem esse espaço de diálogo tão profícuo e tão importante que a gente vai conversar aqui. Eu proponho que a gente faça um passeio, um olhar sensível sobre o entrelaçamento entre a mulher e a arte. O íntimo feminino, ele começa a vir à tona na medida em que as mulheres, elas começam a participar efetivamente da produção artística. Por muito tempo, a mulher foi retratada pelo olhar artístico masculino, o que muitas vezes não conseguiam capturar e até mesmo compreender o mundo interno feminino. A identidade feminina, ela começa, então, a circular nas representações sociais com uma subjetividade até então não experimentada. A artista, ela traz à tona sentimentos profundos, muitas vezes denuncia angústias vivenciadas pelas mulheres que vivem numa sociedade em que lhes determina o desempenho enfim, determinados papéis para que elas tenham acolhimento e aderência no meio social. Vamos tomar como exemplo o trabalho da escultora francesa Camille Claudel. Camille viveu à sombra do artista Rodin, Auguste Rodin. Assim que o seu pai faleceu, o seu irmão Paul Claudel, com o apoio da sua mãe, lhe submeteram a uma internação compulsória no hospital psiquiátrico. E depois lhe deram o destino do confinamento num asilo. E ela lá ficou até morrer, até o final da sua vida. A família de Camille Claudel e o seu amante, Auguste Rodin, não a acolheram, e o sofrimento dela aparece de uma maneira assim, sublime na última obra que ela produziu em vida, em 1906, chamada Niobe Ferida. Para fazer jus, em 2017, a artista, grande artista, foi constituído e inaugurado um museu que leva o seu nome, que fica mais ou menos a 100 quilômetros de Paris, e lá, quem for visitar pode se deleitar apreciando as suas obras. A comunicação simbólica de Camille Claudel é uma verdadeira representação do feminino num contexto do patriarcado traduzida pelo olhar da artista feminina. Aterrissando para o Brasil entra no século XX com uma influência muito forte da arte parisiense, que era o cânone artístico da época. Então, os artistas brasileiros, o que eles faziam? Eles estudavam ou na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro ou na Escola de Belas Artes de Paris. E traziam essa incorporação muito influenciada da reprodução artística francesa. Camille Claudel estava inserida nesse contexto. Mas o Brasil ele viveu uma mudança artística muito grande, principalmente com a exposição da Anita Malfatti, deixa eu me lembrar, 1917, em São Paulo, que causou um verdadeiro alvoroço no imaginário coletivo, dada a sua pegada expressionista. A gente vê uma virada na percepção artística, um desejo dos artistas brasileiros de começar a abrir mão do modelo parisiense e sentir, retratar e vivenciar e criar esse contato mais íntimo com a identidade cultural brasileira. Isso aparece na Semana da Arte Moderna de 22. E em que Anita Malfatti recebeu uma crítica muito severa de Monteiro Lobato. E essa crítica acabou a promovendo e a levando no protagonismo da Semana da Arte Moderna. Então, nesse período, houve esse movimento brasileiro de resgate da identidade cultural do nosso país. A gente pega ali, nesse contemporâneo, a essa época, a Tarsila do Amaral, que adere ao movimento liderado por Mar de Andrade, vem ali acompanhada de Di Cavalcanti, Cândido Portinari, eles trazem essa tradução da cultura brasileira, do povo, da valorização da miscigenação do nosso povo. Aparecem também ali, começam a aparecer Ato Contínuo, Ismael Neri, Iberê Camargo, mostrando uma percepção diferente sobre o ser feminino
feminino, né? É a mulher retratada de uma forma mais dissolvida, ou mais andrógena por Ismael, mais dissolvida pelo Iberê, mas ela continua ainda sendo principalmente retratada pelo artista homem. Na década de 70, o trabalho da artista autodidata Maria Auxiliadora, um trabalho maravilhoso, que trabalha muito com a questão de gênero e raça, né, com essa interseccionalidade, teve uma reverberação exponencial, não só nacional, como internacional. Eu tô caminhando cronologicamente, tá, para a gente ir acompanhando, assim, como é que foi feita essa tecelagem. Na década de 90, a mulher ela é apresentada na arte, nas artes visuais, de uma maneira mais fragmentada, como a gente vê no trabalho da Nazaré Pacheco. Em seguida, vem a questão da insatisfação, o incômodo da artista feminina com a questão da perfeição exigida da condição feminina e do silêncio da voz, que aparece muito no trabalho de Rosana Paulino. Por falar em silenciamento, Lígia Clark, agora dando um salto para 2014, aparece na capa da Vogue com os olhos vendados, tal qual a cegueira da justiça, e uma teia de acrílico fechando o seu rosto e sufocando a sua voz, que ela tentava respirar e não conseguia. Então, a mulher trazendo aí o impulso feminino de começar a encontrar espaço de voz, né? E a arte, ela mostra com nitidez esse embate entre a subordinação da condição feminina e o desejo feminino de emancipação. A gente vê no grafite, no trabalho de Simone Sapienza, em Jacarepaguá, aquela imagem do grafite da Simone de Beauvoir, saindo pela sua boca uma língua enorme, recheada de conteúdos de múltiplos significados, relevantes significantes ali aparecendo, ou seja, a mulher começa a adquirir voz. Dora Longo Bahia e Mônica Rubinho já produzem uma arte mais intimista, já voltada para os seus próprios sentimentos, mas seja de uma perspectiva ou de outra, de um estilo, de uma personalidade artística feminina ou de outra, todas estão querendo e buscando e encontrando, em dada medida, assento na produção literária do nosso país, né? Então, a mulher, ela começa a ser retratada de uma maneira totalmente diferente do que ela era até então, de uma maneira pacata, subserviente, às vezes melancólica, tímida, licenciosa, para começar a aparecer, porque a partir desse espaço criado por Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, que abriram as portas e as artistas começaram a encontrar espaços para poder produzir e participar ativamente da construção da cultura do nosso país. Semana da Arte Moderna, ela transformou radicalmente, né, o meio artístico e a cultura. Quando ele vem essa questão do gênero, raça, vai começando a aparecer identidade cultural, retratação do nosso povo, várias etnias que a gente miscigenado, já está na nossa árvore genealógica, como dizia Gilberto Freire. Então, vem uma proposta de reconstrução identitária do nosso país e valorização da nossa própria cultura, né? A gente está falando da Semana de Arte Moderna, que já passou há mais de 100 anos, mas a questão de gênero e raça não pode ser mais atual. A subrepresentatividade feminina nos espaços de poder é um dado de realidade do nosso país, notadamente. A arte, ela não reflete só o imaginário social, como ela influencia e é por ele influenciada, né? Artistas como estas, entre outras, são forças criadoras da nossa cultura. A Fernanda Montenegro, nossa autobiografia, dizia, né, são a cultura das artes que fazem uma nação. Então, a forma como a sociedade se vê retratada nas artes, a forma como o íntimo feminino, ele começa a encontrar espaço, reverberação, a denúncias, a angústias, a forma como a mulher se vê começa a ser retratada na arte. O desejo da mulher de sair da condição de objeto de desejo para emergir a condição de sujeito de direitos, ela transparece na produção artística. Isso é muito importante que a gente fale, e da sincronicidade de quando a mulher artista, ela começa a se familiarizar, ela encontra espaço de voz, ela apresenta o seu trabalho, ela participa ativamente na construção artístico-cultural do meio ao qual ela pertence, os direitos dela também estão sendo conquistados.
Isso é muito interessante de perceber. O mundo avança, né? A sociedade avança, as transformações acontecem, mas se a gente quer realmente assim, uma sociedade mais oxigenada, mais plural, mais igualitária, mais sensível, é fundamental que a gente não só a gente enxerga como é que se procedeu a abertura, porque entender o passado é muito importante compreendê-lo para se fazer o presente em prol do futuro e que a gente assim, escancare as portas para a produção artística feminina. É o que eu queria trazer aqui para vocês num primeiro momento, preparei com muito carinho, espero que tenham gostado, estou curiosíssima para assistir, acompanhar aqui a exposição da Viviane e passo desde logo a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada. Bonito ouvir, né, que a importância da mulher nessa construção dessa sociedade mais igualitária e mais sensível, né, a sensibilidade que é algo tão particular das mulheres e evidentemente que eu não estou aqui excluindo os homens de nenhuma sensibilidade, mas de fato é um traço muito importante. A gente não pode nunca esquecer de como essa sensibilidade é crucial para a realização da transformação social que a gente quer. Uma transformação social tem que passar por isso necessariamente. Eu vou passar a palavra para a Viviane Jundi, diretora de cinema e TV, que atua no mercado audiovisual há mais de 20 anos, desde a sua formação em comunicação social pela FAP. Ela estudou formação em roteiro pela ECA e Directing for Film pela NYFA em Londres. Nesses anos de carreira, dirigiu mais de 10 novelas, se consagrou como uma diretora premiada de audiovisual. Foi diretora-geral da primeira temporada de Volta aos 15, da Netflix. Para o cinema, dirigiu os longas Meninas Não Choram, Uma Fada Veio Me Visitar e DPA 2, Um Mistério Italiano, pelo qual venceu o prêmio de melhor longa-metragem infantil de 2018 do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. De 2017 a 2019, esteve à frente da série de grande sucesso, Detetives do Prédio Azul, se tornando uma grande ídola das minhas filhas, preciso dizer aqui. Viviane, a palavra é sua. Olá, boa noite. Agradeço o convite de Mariana, e Raquel fez uma introdução e resumiu uma história tão bonita, e eu até segurei minha emoção, assim, porque é tão bom relembrar de onde viemos, né? Quem foram as primeiras que conseguiram abrir as portas aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, eu penso o quanto ainda falta, né, dentro desse contexto, assim. Eu acho que eu posso falar um pouco, para poder colaborar de alguma maneira, falar um pouco da minha trajetória e os desafios que eu enfrentei, né, na pele mesmo, na minha rotina, nas escolhas que eu fiz durante a minha carreira, que ainda está ativa, ainda está acontecendo, e ao mesmo tempo falar um pouco sobre como eu vejo essa relação e essa ocupação de espaço, né, porque eu acho que é uma questão de ocupação de espaço. Então, assim, quando eu comecei a dirigir, eu me tornei a primeira diretora na emissora em que eu trabalhava. Então, eu ainda era assistente de direção e conquistei a minha vaga de diretora, o que era realmente um grande desafio para mim, porque no ambiente televisivo, é um ambiente majoritariamente masculino, então eu enfrentei imensas dificuldades, tanto na minha rotina de bastidor, quanto para ser reconhecida com o trabalho que eu estava fazendo. Né? Ao mesmo tempo eu estava construindo uma família, casando, tendo filhos, e eu precisava tanto conquistar meu espaço profissional, quanto manter a minha trajetória de família, pessoal, que tanto era importante para mim. Então eu até resgatei essa semana uma coluna que eu escrevi na época que eu tive meu segundo filho, eu escrevi uma coluna para o Dia falando sobre esse momento da maternidade e ao mesmo tempo de estar ali numa luta para ser reconhecida pelo trabalho que eu estava entregando, né? Foram 10 novelas, ou 11, eu já não sei mais dizer, e ali eu ainda me tornei mãe de 2 crianças, então quando vejo as mulheres ainda lutando para ter espaço, eu acho que isso vai muito do trabalho que nós todas precisamos fazer em busca de dividir melhor as funções paralelas a profissão, e não vale só para arte, vale para qualquer outra profissão. As funções na família e os espaços que a família, que precisamos dividir dentro de casa. Na minha carreira, eu tive desafios para equiparar meu salário,
eu tive desafios para créditos durante esse tempo na televisão. Depois, quando eu saí da televisão e fui para um ambiente do cinema, né, que na verdade eu comecei fazendo Os Detetives do Prédio Azul, eu consegui estabelecer certas regras ou certos limites em que, para mim, eu consegui colocar de alguma maneira o que para mim era válido e o que não era válido na minha questão, na minha vida pessoal, mas também profissional. E o ponto de vista que você falou, né, quando uma mulher está fazendo uma obra de arte, ou escrevendo um livro, ou fazendo um filme, ou fazendo uma série, e a partir do momento em que eu assumo a liderança de um projeto como Os Detetives do Prédio Azul, que foi a primeira vez que eu realmente assumi 100% a liderança de um projeto, que também era escrito por uma mulher, que é a Flávia Lins e Silva, a gente pode colocar mesmo a maneira como a gente enxerga a sociedade, a maneira como a gente enxerga a vida, tanto na arte quanto nos bastidores. Então, a forma como eu trabalhei nos bastidores com aquelas crianças, com aquela equipe, as pessoas que escolhi para trabalhar comigo, e a forma como as cenas eram escritas e como eu dirigia aquelas cenas, tudo isso refletia o meu modo de ver. E aí, quando você pensa que 50%, um pouco mais da sociedade é composto de mulheres, e ainda assim não há líderes suficientemente em postos de liderança em empresas ou na arte, por que não? Né? A gente se pergunta por que a gente ainda está nessa situação. É óbvio que tem todo um contexto histórico e ainda há muita resistência. A gente cai nos estigmas, né? Nos preconceitos, nos conceitos preconcebidos de será que ela é competente? Será que ela dá conta? Será que ela consegue? Ou será que o lugar dela não seria mais em casa, só com os filhos dela? Ou será que quando ela se coloca e se posiciona firmemente, ela tem o direito de se colocar e se posicionar firmemente? E aí eu lembro muito da minha filha adolescente, com as músicas que ela escuta, falando que se você fosse um homem, né, da Taylor Swift, por exemplo, se você fosse um homem, você ter ambição, você ter vontade, você ter força, é positivo, e como mulher, muitas vezes isso é apontado como um problema, né, uma dificuldade, até quando? Então, o que eu penso e o que eu trabalho muito é colocar mulheres em posições de liderança dentro das minhas equipes. Quanto mais mulheres ocuparem os espaços de liderança, é uma pirâmide mesmo. Aquilo é uma cascata de novos pensamentos, de novas formas de trabalhar e de novas formas de se expressar. Então, no meu último trabalho que eu fiz para a Netflix, que foi De Volta aos 15, todas as líderes de equipe eram mulheres. Então, desde a direção de arte, do figurino, da montagem, e as roteiristas eram mulheres. E a história era sobre uma mulher. A protagonista era uma mulher. Então, são mulheres que precisam contar essa história. Da mesma forma acontece com a raça, né? O famoso lugar de fala. Então, é mesmo assim que deve funcionar. Eu acredito que só assim é possível de termos algum tipo de equidade. Acho que ainda estamos muito longe. Até falei com a Mariana que eu queria expor um estudo da Ancine para retratar um pouco do que eu estou dizendo, porque eu acho que isso é bem fundamental para entendermos o quão longe estamos. Eu vou partilhar a minha tela, é bem breve, mas eu acho que é bem assim, desenhado do que eu estou falando. Esse estudo ele é de 2021 e ele pegou dados de 2018 a 2021 sobre a participação por gênero e por raça. Eu vou aqui focar somente no gênero e vou trazer mais sobre o aspecto mesmo da direção, porque é onde é o meu trabalho e é onde eu tenho lugar de fala. Essa pesquisa, aqui tem toda a abrangência das obras brasileiras que foram vinculadas tanto na TV quanto no cinema e que receberam fundo setorial ou algum tipo de apoio da Agência Nacional de Cinema. E a evolução dela e quais as obras que eles realmente estudaram de 2018 até 2021. Como diretoras, somente 19,2% de mulheres foram diretoras nas obras audiovisuais, ou seja, menos de 20% das obras audiovisuais produzidas entre 2018 e 2021 foram dirigidas por mulheres. Escritas, pior ainda, né? 17,5%, ou seja, é onde o ponto de vista, né? É quem conta a história. Quem conta a história são as roteiristas e as diretoras. Obviamente, todas fazem parte do conjunto da obra, mas vocês vejam como ainda estamos muito longe, né, de qualquer tipo de equidade. Os longas-metragens brasileiros também exibidos no cinema, 19,2% foram diretoras somente. E aí você vê que pelo menos 2/3 dos profissionais que trabalham na direção, fotografia e roteiro eram do gênero masculino, o que também é bastante assustador. Quando a gente fala sobre longas que foram exclusivamente direção feminina, porque muitas vezes a gente divide a direção, né? Acontece muito de 2 diretores trabalharem na mesma obra de arte. Então, 19,6% de mulheres fizeram filmes. E eu vou apontar onde eu quero chegar.
olha só, 2018 até 2021 ainda houve uma queda. Então, a gente tinha 21,6% de mulheres liderando as equipes e depois 19,8% em 2021, o que também é bastante assustador. Aqui são os 10 filmes que tiveram maior público entre 2018 e 2021. Aqui aparece o Meu Detetives, do Prédio Azul, e as outras obras que tiveram maior público, que foram dirigidas por mulheres. Então, e são nomes que eu conheço bastante, né? Susana Garcia, algumas das obras, a Júlia Rezende, a Sininha de Paula, a Cris D'Amato, Caroline Fiorati e eu, né? Então somos aqui basicamente 4 a 5 mulheres que conseguiram ocupar esse espaço no cinema nesses 3 anos. E aí, apesar disso tudo, 44,6% da renda obtida nesse período, nós representamos 44,6% da renda obtida. Então, veja que 19% das mulheres trabalharam como diretoras dos longas-metragens e nós representamos praticamente a metade da renda obtida no período do cinema nacional. Então, a gente se pergunta, por que não mais mulheres, né? Quais são as escolhas que estão sendo feitas que estão erradas? E eu sempre penso que realmente, se a liderança não for feminina e não houver mesmo uma mudança, não há muito uma solução. Mesmo com a prova comercial financeira de que os longas-metragens femininos faturam mais e faturaram mais nesses 3 anos. E eu acredito que tenha continuado dessa forma, porque eu não vi grandes mudanças. Aqui temos também falando sobre as obras seriadas, os detetives aparecem também como uma das obras mais vistas, e também aparecem algumas mulheres que trabalharam na televisão, 19,7%. Eu até partilhei aqui o link, é uma pesquisa extremamente completa, eu acho que vale muito a pena quem tiver interesse, até para saber um pouco mais também de gênero e de raça, como a gente está longe de conseguir alguma paridade. Né? Então, eu acho isso bastante assustador, assim. Então, acho que isso é um retrato bem claro da situação em que a gente vive. Ao mesmo tempo que, assim, eu tento o máximo dentro do, assim, eu consegui uma posição, né? Eu consegui algum lugar. Então, a minha responsabilidade é trazer mais mulheres para perto de mim, dar a mão e não soltar. Então, quando eu trago essas mulheres, muitas delas trabalharam durante 20, 30 anos no mercado em situações como assistente, né, ou como câmera e não diretora de fotografia, ou como assistente de arte, não como diretora de arte, ou como assistente de direção, não como diretora. Então, o meu papel e eu acredito que muitas de nós fazemos isso, dar a oportunidade de espaço para que elas exerçam a profissão, que elas tanto sabem fazer, e dar a chance delas ocuparem esse lugar, mesmo que tenham dificuldades ainda. Por quê? Porque não tem um exercício constante. Então, se você não tem o exercício constante da direção, ou da direção de fotografia, ou da direção de arte, você precisa que alguém te dê esse espaço para você poder exercitar. Dentro disso, eu encontrei imensos desafios nas séries que eu fiz, que eu dirigi. Consegui, ao mesmo tempo, trazer equipes que são muito queridas e parceiras, homens também, obviamente, mas que têm uma visão também de aceitação e de dar a mão junto, né, de realmente ocupar esse espaço. Eu acho que quanto mais a gente conseguir, melhor para a sociedade. Eu acho que não é uma questão só uma conquista feminina, é uma conquista para todos, é um equilíbrio, e o equilíbrio é importante em qualquer lugar, em qualquer setor, em qualquer sociedade. Então, acho que na busca de uma sociedade melhor e mais equilibrada, é preciso que mais mulheres estejam na produção artística e cultural. Como a Raquel bem falou, quando a cultura ela é formada a partir das nossas histórias, do que nós fazemos, do que nós falamos, e a cultura ela reflete em todas as ações, inclusive na violência numa sociedade, na maneira política de lidar com certas situações. Então, eu acho que é um longo caminho, né? Eu espero estar fazendo alguma parte disso e fazer alguma diferença. Eu acho que dos meus notes, das minhas anotações, é mais ou menos isso que eu queria falar. A gente conversou um pouco, eu e a Mariana, também sobre direitos autorais, que eu acho que é algo bastante importante aqui. Talvez eu possa falar rapidamente, mas acho que a Mariana também pode trazer perguntas. A gente pode aprofundar um pouquinho sobre direitos autorais, que também tem muito a ver com essa luta da mulher também, porque quando a gente assina uma obra, a gente recebe corretamente, né? E muitas vezes eu fiz obras que não assinei corretamente, não fui creditada corretamente. Então também há essa luta feminina dentro desse universo do audiovisual, que é de onde eu posso falar um pouco da minha experiência. Então eu acho que é isso. Não sei se a Mariana quer passar para perguntas ou se eu... Acho que para mim é isso. Muito obrigada.
Antes da gente entrar nessa questão do direito autoral, Vianney, quero só fazer um comentário sobre esse estudo, né, que você apresentou. Eu trabalhei por muitos anos também num projeto de estímulo à produção de audiovisual de diretoras mulheres. E uma vez, na exibição de um filme, teve um bate-papo com a Marina Persson, e ela fez comentário que, assim, para mim realmente me fez pensar muito, e eu vou reproduzir aqui o que ela falou para convidar todo mundo a pensar. Os números que ela trazia eram mais ou menos esses, talvez um pouco piores, porque já faz alguns anos, mas ela falava assim: veja a participação das mulheres na produção de audiovisual brasileira. Agora, comparem com o número de mulheres que entram na faculdade de cinema. Elas são maioria. Então, existem mais mulheres estudando cinema no Brasil do que homens. Uhum. E realizando filmes, esse número se inverte, aliás, mais do que se inverte, né? Uhum. Vira realmente algo. Então, alguma coisa acontece nesse caminho. Muitas coisas acontecem. Muitas coisas acontecem nesse caminho, né? Várias, né? Eu tenho algumas histórias muito duras que eu vivi, assim, era para eu ter desistido. Assim, era para eu ter desistido também. Eu era para ter sido uma das que se formou, estudou e investiu muito na minha formação, mas depois eu passei por situações de agressão verbal, de ameaça de agressão física, de invisibilidade, de gaslighting, como falam, né? Então, assim, são diversas situações em que eu realmente pensei em desistir. E eu tive burnout, né? Eu acho que você, quando constrói a sua família, também não tem o meio a meio, a divisão, né, das funções no Brasil. Existem outros países que têm. Então, você também acaba que ou você bate o pé e fala, não, quando eu tive meu segundo filho, eu falei, não, os meus horários precisam ser fixos, porque eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso amamentar e eu preciso cuidar de 2 crianças. Mas eu quero trabalhar, eu continuo trabalhando e produzindo. E aí isso foi um caos, assim, quando eu me posicionei com a minha chefia, que era masculina, obviamente. E aí eu tive bastante dificuldade de conseguir. Uma mulher que conseguiu, lutou por isso lá dentro da empresa e me reposicionou num horário fixo. Era só isso que eu queria, trabalhar às 12 horas, mas que fossem sempre no mesmo horário. Olha que loucura. De segunda a sábado. Para eu não desistir, porque chega um ponto que você realmente desiste. E as mulheres desistem. As jovens desistem. É todo tipo de violência, assim. Então, e as oportunidades também são bem menores, são mínimas. E quando você se posiciona, você está desequilibrada, para não dizer outras coisas, assim, a gente sofre outro tipo de violência, né, que é te excluir porque você se posiciona. Então, é bastante difícil, e eu acho esse número, o que a Marina falou é claríssimo, porque eu senti na pele, e eu não desisti porque eu sou teimosa. Que bom, agradecemos a sua teimosia. Ainda bem. E é um pouco aquilo que a Raquel estava contando, né? Na Semana de Arte Moderna, de que maneira as críticas à participação feminina se tornaram uma ferramenta de iluminar aquele trabalho que estava sendo ali exibido, quase, né, como um ineditismo, né? E aí eu queria te perguntar, Raquel, você acha... Porque, assim, isso que você contou foi algo que aconteceu, como você mesma falou, há mais de 100 anos. Mas é uma estratégia que existe até hoje, nas redes sociais, né? De alguma maneira, desmerecer a produção feminina, aquilo que a mulher fala, aquilo que ela retrata, né? Então, você trata da literatura feminina, né? Da arte da mulher, como se fosse uma coisa... separada, né, que não entra ali, né, no clubinho, né, não pode ser chamado de arte com A maiúsculo, enfim. E aí, o que as mulheres acabam fazendo, muitas mulheres acabam fazendo assim, bom, então eu vou usar isso daí como uma ferramenta de valorização do meu trabalho. Mas você não acha que existem outras maneiras também, né, de valorização da arte feminina, e aí pensando até em questões de políticas públicas e ferramentas legislativas para isso?
Excelente questionamento, Mariana. A gente tem uma série de políticas públicas envolvidas, mas as políticas públicas não fazem esse duplo eixo temático, né? Tem políticas públicas para a igualdade de gênero, que vão focar, por sua vez, muito no combate à violência contra a mulher, à agressão, aos casos mais patológicos, e vai ter uma interlocução muito com a educação, né? Isso sim, e tem as políticas públicas direcionadas para a arte, para a cultura, né, para o fomento de determinadas regiões, porque uma coisa importante da gente levar em consideração é que a falta de arte embrutece muito o corpo social. O espírito coletivo, ele embrutece. Então, em lugares em que se vê um déficit muito grande de cultura, isso já por estudos já comprovados, aumenta muito a violência, aumenta doenças, tem uma série de efeitos deletérios, né, a ausência da arte, ao passo que a implementação dela em lugares para pessoas mais vulneráveis, por exemplo, trazem um decréscimo muito grande de comportamentos mais nocivos, de tendências a vícios, a marginalidade, a criminalização. Então, políticas públicas existem e o empenho dos gestores públicos que movem, né, essa máquina é muito grande para que isso aconteça. Mas a gente não vê, e uma vez eu escrevi um artigo sobre isso, fazendo esse questionamento, que a gente não vê uma política pública direcionada para o fomento à cultura e a proteção do gênero junto. Não, essa fusão não tem, são duas coisas mais separadas. Eu não sei como é que seria a implementação, toda a política pública ela é muito difícil, né, de implementar, extremamente complexa, mas seria interessantíssimo fazer essa interlocução, né, levar esse olhar para levar mais cultura e levar mais cultura, mostrando e educando a população para que a condição feminina ela se liberte das amarras, né? E que a gente sabe que a misoginia estrutural ela não habita só na mente feminina, nem na masculina, ela é uma coisa coletiva, está em alguma medida enraizada em todos nós, inclusive em pensamentos automáticos, pré-julgamentos, que a gente chama, né? Que vem instantaneamente, assim como um piscar, assim, de a gente controla. Então, isso aí é uma coisa que requer tempo. Segundo o Fórum Mundial Econômico, ainda precisaremos de 134 anos para termos igualdade de gênero em relação à caucasiana. O prazo dobra quando a gente estiver falando de outras raças e etnias. E então é uma coisa assim, eu não vou estar viva para ver, mas só o fato de a gente acompanhar que a jornada, ela, apesar de como a própria Viviane falou e muito bem colocou, que o caminhar é árduo e é longo, né? Umas cicatrizes todas nós temos no caminho, né? Porque a gente está buscando os nossos próprios espaços, formando e nos constituindo enquanto sujeitos, né, autônomos, dentro de um universo em que isso não foi pré-aberto para a gente, né? A gente vai rompendo da jeito que a gente consegue, às vezes vão ter, né, atritos, dificuldades, assédios, quem nunca, né? Enfim, a questão de remuneração, mas sabe o que eu fiquei pensando, só uma última colocação para não cansar ninguém também, que eu fiquei pensando a partir da importantíssima fala da Viviane, que me encantou muito, assim, eu admiro muito quem trabalha com arte, Viviane, assim, sou fã, né? Acompanho de perto na medida do possível, e a Mariana fez esses questionamentos de políticas públicas e de como que a mulher ela encontra o lugar ao sol sem precisar se fazer valer de questões pejorativas no primeiro momento. Eu fiquei me lembrando que a gente está num ponto em que precisa, para parlamentar, mulher precisa de lei protegendo, dizendo que é crime atacá-las durante, por exemplo, uma campanha ou no exercício do seu mandato político. Porque o que acontece? O concorrente está vendo que ela está perto ali, né, dele no páreo ali da disputa. Ele vai lá e ele usa de muitas estratégias de desacreditar a colega que está concorrendo com ele pelo simples fato dela ser mulher para buscar aderência ali, masculino e feminino. É vergonhoso, né? É vergonhoso. Mas aí
ano passado, retrasado, se não me falha a memória, é recentíssimo. Aí eu acho que vem a importância da gente apresentar essas narrativas mais diversas e mais inclusivas, né? E aí, Viviane, o papel do audiovisual na nossa sociedade atual é crucial, né? Porque, evidentemente, a gente pode falar da literatura e das artes visuais, enfim, mas a grande mídia, né, a música e o audiovisual, elas têm um papel fundamental nisso. Como é que você trabalha isso, assim, nos seus filmes? É engraçado, porque é exatamente o que eu estava pensando. Quando você faz televisão ou cinema, agora o cinema mais do que nunca voltou, né, a se esquentar, mas fazendo novelas mesmo. É um lugar que entra na casa de todo mundo, né? Você tem acesso, é um acesso rápido, direto, a responsabilidade é imensa. Então, eu sempre trabalhei com muita responsabilidade sobre os trabalhos todos que eu fiz. Então, é desde a hora do roteiro. Então, quando eu leio, se algo não me cai bem, algo não está funcionando, essa história dessa personagem não pode ser dessa forma, essa cena não pode ser dita assim, as frases que são ditas, as situações que são colocadas, eu trabalho com extremo cuidado, e eu acho que a maioria das pessoas minorizadas, que não são minoria, mas são minorizadas, tem essa preocupação quando vão fazer algum tipo de obra, que seja audiovisual ou outra qualquer, né? Porque é a partir da sua experiência como ser humano, né? A minha experiência como ser humano, que não importa se eu sou homem ou se sou mulher, vai ser colocada dentro daquela obra, daquele texto, daquela cena, daquela trajetória daquela personagem. Então, em todas elas eu tive que mexer. E eu mexi mesmo com outras mulheres junto, e a gente mesmo refletiu e debateu em reuniões. E mesmo quando a gente faz uma obra em que, por exemplo, trata do bullying ou da homofobia, a gente não quer levantar e trazer esqueletos, coisas, frases ou coisas que nós ouvíamos, mas precisamos falar disso. Então, como vamos falar? E eu que trabalhei com o público infanto-juvenil, acho que minha responsabilidade triplica, né? Porque a preocupação de que o que vai ser dito, o que vai ser falado e da maneira que vai ser falada, ela vai ser replicada. E se eu levantar situações ou palavras ou expressões que eram usadas nos anos 2000, como se pudesse ser falado ou ser dito, vai ser replicado. Então, quanto mais espaço as pessoas que foram minorizadas tiverem para falar e para produzir obras, melhor para todos, porque as nossas crianças, nossos adolescentes vão assistir e vão ouvir situações sob um outro ponto de vista, não um ponto de vista de uma situação em que sempre foi colocada. Então, no YouTube, quantas coisas o meu filho pode ver que são absurdas, mas se uma mulher estiver ali, ou se uma mulher negra, ou se um homem negro, ou se um rapaz negro, uma criança indígena puder falar, escrever e fazer um vídeo, é uma outra história. E é isso que eu quero que eles escutem, que eles ouçam. Porque o espaço é de todos nós, né? O espaço é de todos nós. Então, nós não estamos ainda ocupando. Então, isso está o tempo todo na minha preocupação, no meu trabalho. Assim, agora eu estou dando aulas aqui em Lisboa, eu estou em Lisboa, né? E estou dando aulas de cinema para uma turma de 19, 20 anos. Então é muito interessante, porque para mim é muito gostoso, porque agora eu estou realmente podendo também fazer a minha palestra, não sendo uma palestrinha, né? Eu estou realmente podendo ensinar e podendo explicar, e eles estão ali ouvindo e absorvendo aquilo com muito entusiasmo e com muita vontade. Essa geração eu acho que tem tudo para melhorar, porque eles têm uma forma realmente de ver o outro e de respeitar as escolhas sexuais e as escolhas de afetos e a maneira... Eu acho que eles têm um caminho assim, eu sinto e eu vejo, e eu trabalhei com muitos jovens e adolescentes no set de filmagem, e me dá muita esperança, porque a maneira que eles veem é muito diferente. Não tem mais o estereótipo mesmo no cinema ou na televisão. Se eu fizer um estereótipo a malvada, o malvado, que agride o outro garoto, a outra garota, eles não aguentam. Eles falam, ai, não aguento mais, isso não existe, isso não pode mais, isso é um absurdo. Eu vejo isso, eu vejo dos meus filhos, eu vejo na leitura de mesa, e a gente tem que reescrever cena, não é assim. Né? Por mais que tenham ainda um tipo de violência, já não é mais aceitável, e aquela pessoa já não ocupa mais um lugar de poder dentro da cena, né? O popular é sempre Não, isso foi anos 2000, sabe? Anos 90, já não pode mais. Então isso me traz esperança, dessa forma, assim,
trabalhar com jovens me ajuda a ter esperança, porque eu vejo que há uma preocupação maior. E eu espero que as mulheres e as meninas jovens não desistam, né? Então, nós, que já não estamos mais nesse lugar de juventude, mas podemos também trazer uma estagiária, uma assistente, dar força para ela e orientá-la para que ela siga um caminho, uma trajetória de sucesso, para que ela consiga alcançar os desejos dela, quaisquer que sejam. Se ela não quiser estar no topo, não importa, mas que ela alcance, né? Que ela possa ter espaço para alcançar e lutar pelo espaço dela. Então, acho que é isso que tem a ver também muito com o meu trabalho. Eu acho que tem tudo a ver com o seu trabalho e com a sua posição aí, né? A maneira como você pode se colocar, como você se coloca. E aí eu quero aproveitar esse gancho para puxar realmente aquela questão dos direitos autorais e da importância da gente ver os direitos autorais como uma garantia de permanência da arte como um trabalho, um meio de vida, um meio de sustento, porque foi o que você falou, né? Você era uma mulher, mãe, e você queria trabalhar, né? Mas para isso acontecer, você precisava ser devidamente remunerada sobre isso, né? Queria que vocês trouxessem essa questão aqui, né? E falassem um pouco da importância que vocês veem do direito autoral. O que eu conversei um pouquinho com a Mariana, e daí já passo para a Raquel, que é mais a área de vocês, mas assim, quando entrou o streaming no Brasil, houve uma grande mudança nas nossas negociações, né? Assim, eu vim da televisão, eu sou remunerada pelas minhas novelas que são vendidas para fora do Brasil, né? Eu tenho os direitos conexos de exibição e eu sou remunerada até hoje. Esse eu posso dizer que é um patrimônio nacional, né? Essas novelas são realmente brasileiras, né? Então, elas estão ainda no poder de uma empresa brasileira e que remunera os seus artistas, que são os criadores da sua obra. A gente teve um desmonte da cultura, né, com uma mudança de governo e que realmente uma das primeiras ações foi tirar o Ministério da Cultura, a existência do Ministério da Cultura, e um desmonte que eu acho que mais 10 anos ainda, pelo menos, para conseguir remontar e reimplantar o que o cinema nacional fazia. E as produtoras eram donas das suas obras, né? Então elas trabalhavam, faziam um filme, para falar de uma maneira bem simples, aqui óbvio que temos muitos advogados, mas assim, da maneira como nós pensamos aqui, fazia um filme e esse filme tinha um trajeto comercial e essa produtora estava ali vendendo a sua obra, revendendo para outros canais e exibições e esse dinheiro voltava para o Brasil e era reintroduzido no mercado. Além de todas as pessoas estarem sendo remuneradas, ele era reintroduzido no mercado nacional para uma nova obra. E assim viviam as produtoras, né? Num ciclo em que um filme se pagava e pagava o outro, e pagava o outro, e abria novas frentes, e assim trabalhava. E aí, quando entrou o streaming, a gente ficou parado um tempo, né, com o desmonte, veio o streaming que, para muita gente, foi uma salvação, porque, sim, trouxeram bastante trabalho, e nós começamos a trabalhar para os streamings, mas somos contratados como prestadores de serviço, na verdade, né? Então, a gente trabalha work for hire, a gente tem o tal do buyout, né, que não é um buyout, que um buyout te pagaria pelo tempo que fosse, você ganha uma remuneração bastante grande, e aquilo é um buyout. Mas então as produtoras começaram a produzir as suas obras como se fossem somente uma prestadora de serviço, apesar de nós, criadores, os escritores, os diretores de cena, os diretores e os diretores de arte, e os atores serem todos brasileiros. Aquela obra não é brasileira. Apesar deles dizerem que as obras, estamos investindo X no produto nacional brasileiro, aquela obra, ela não é brasileira, porque o direito patrimonial, o autoral não está com aquela produtora. E aquela produtora não vai poder explorar comercialmente aquela obra. E isso mudou radicalmente o mercado nacional, e isso esvaziou a nossa cultura. Sim, porque primeiro que toda a parte das escolhas artísticas é dividida entre a gente e o canal. E tudo bem, e é uma obra comercial e precisa alcançar o mundo inteiro e tá certo. Mas o dinheiro não está retornando para as produtoras da maneira que deveria estar retornando. E essas produtoras precisam estar ali o tempo todo prestando esse serviço. Então, a gente precisa muito que ande o projeto de lei sobre a regulamentação do streaming, porque é preservar o patrimônio brasileiro e que realmente esse patrimônio seja nacional. Nem que seja uma sociedade, um percentual, mas as produtoras precisam deter esses direitos e precisam reaplicar esse dinheiro aqui. Não é só na taxação, do Condecine, tem que pagar o Condecine para que... Não é só isso. Sermos os donos dos produtos que fazemos, porque somos realmente os artistas que somos os donos dos produtos. Mas no final a gente não pode explorar. Então eu não recebo nada pelos projetos que eu dirigi para fora do país, apesar de ter sido no país, filmado no país.
com escritores e artistas brasileiros. Então, é urgente que isso aconteça. E isso acontecendo é bom para todo o país, é bom para o PIB, é bom para os impostos todos. Então, assim, é mais do que urgente que a gente debata. E eu acredito que a gente devia separar esse assunto do pacote que já tentaram implantar isso lá no parlamento, sabe? Acho que deveria ser, no Congresso, deveria ser separado. Esse assunto é um assunto muito importante, que não precisa se misturar com outros milhões de assuntos. Esse assunto, ele é urgente, e ele está sendo debatido no mundo inteiro. Então, e a gente precisa ter medo. Nós temos 200 milhões de pessoas que assistem, sabe? Que assistem, que consomem. A gente precisa ter medo. Acho que a gente tem que ter coragem. É desequilibrada a balança de poder. Se não tiver uma organização para regulamentar, nunca vai se equilibrar. É preciso que tenha regulamentação para que se equilibre, porque é uma luta que não tem como a gente discutir. A gente precisa aceitar, porque não tem o que fazer. Então, a gente precisa que o Congresso ande com isso e que a gente organize melhor também. Como que a gente vai colocar isso em forma de lei? Agora eu digo para os advogados falarem, mas o meu ponto de vista é esse. Não, eu acho que você tem toda a razão, assim, realmente é para ontem e é uma luta que a gente não pode, da qual a gente não pode fugir, né? A gente tem que estar do lado. E quero chamar a atenção para um ponto que você falou, a gente tem que falar em taxa de Condecine, ou enfim, taxa de... Não, o que a gente tem que falar é em remuneração de direito autoral, porque a gente está tratando de criação de seres humanos, né? E essas criações, elas precisam ser protegidas e remuneradas como tal, né? Então, quando a gente pensa na estrutura da música, por exemplo, que já é muito bem organizada e funciona muito bem, não faz sentido, não aconteceu mesmo com os titulares de audiovisual, não faz nenhum sentido, né? E o que me incomoda muito é a falta de visão da arte como um soft power, né? Como num país como o Brasil, com uma produção tão importante de arte, de entretenimento, a gente não consegue se colocar, se unir ainda mais, né, como a gente consegue fazer na música, né, para fortalecer ainda mais o nosso audiovisual, né, como essa ferramenta. Sim, é que vira um debate político, como se o cinema fosse somente uma asa, né? Uma asa à esquerda, uma asa... Não, vamos pensar um pouco sobre o patrimônio brasileiro, né? Não é... O vídeo Hollywood, eles fizeram melhor do que ninguém. Você né? falou do buyout, né? O buyout é um ponto que a gente constantemente debate, traz à tona, acho que tem no nosso YouTube um webinar só sobre os contratos com buyout, né? Que, como você falou, então, se é para fazer buyout, se é para você fazer uma cessão total dos seus direitos, que, na minha opinião, deveria ser proibido, mas infelizmente não é. Então, que pelo menos a remuneração fosse à altura, e não é o que acontece. Então, a pessoa recebe um valor simbólico, praticamente, para realizar alguma coisa, cede todos os direitos para a produtora, que acaba sendo a mesma distribuidora, né? Essa que é a realidade, e depois não recebe mais nada. Quando a gente pensa na música e na execução pública, os compositores vivem disso, e por muitos e muitos anos não havia problema, né, com as distribuidoras, produtoras e distribuidoras, né? E foi de fato com essa chegada do streaming e desses grandes conglomerados, né, multinacionais, que a gente teve essa precarização desse trabalho, e talvez a saída realmente seja uma imposição legal. A meu ver é essa, né? Porque por mais que a gente tenha trava essa batalha coletiva e leve essa educação, o poder do capital é muito grande, né? É muito difícil. Raquel, passo a palavra para você para falar sobre esse ponto, por favor. Importantíssimo o que vocês estão falando. Eu estou aqui escutando, a mente tá muito bom, muito bom, muito bom. Assim, o que eu posso contribuir, porque vocês já falaram com toda a maestria, né, e propriedade. O que eu posso contribuir é com... Vamos lá, eu estou em Brasília, né? Os direitos autorais, antes de mais nada, eles encontram fundamento e residência na nossa Constituição Federal, que é a lei das leis, a qual o Estado e todos os cidadãos estão submetidos. Então, eu penso que quando a gente está falando de direitos autorais,
de direitos culturais e da cultura a qual eu tenho direito e a qual o profissional que trabalha com arte para viver tem direito a ter a sua subsistência e a sua remuneração com dignidade, tudo isso tem assento na Constituição Federal, nos direitos e garantias fundamentais, na implementação das políticas públicas e nos comandos determinados pela própria Constituição, que garante uma série de proteções ao trabalho dos artistas brasileiros. Porque o artista brasileiro, como a Viviane falou, é elemento fundamental da construção do nosso patrimônio cultural e memorial. Porque a arte, ela reflete a contextualização de um tempo, mas ela tem efeitos permanentes na história da humanidade. Então, eu penso que a gente falar mais dos valores constitucionais, a gente consegue fortalecer uma narrativa ao ponto de levar e dizer, ó, isso aqui é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. E quando a gente está falando de mobilização na seara dos poderes, o legislativo precisa legislar. Uma coisa importantíssima que eu penso e me coloco à disposição para a gente seguir esse diálogo depois, é assim, ó, é de uma atuação institucional efetiva, porque é um grupo de fundamento ímpar no nosso país, que é o interesse de todos que se protejam. Então, se fizer uma articulação institucional efetiva, atuando, fazendo diálogo desse segmento, desse setor, desse nicho, desse cosmos da arte e do trabalho do artista, que precisa ser valorizado, e a Constituição determina que assim seja, respeitado, valorizado, remunerado. Então, uma atuação efetiva com diálogo nas frentes dos poderes, inclusive vigilando o legislativo, porque se o legislativo tardar ou omitir, é possível um controle do Supremo Tribunal Federal se a gente vê que, por exemplo, tem um preceito fundamental que está sendo desrespeitado. Cabe controle concentrado direto no Supremo Tribunal Federal pelos coletivos, pelas associações, pelos institutos, pelas forças mobilizadoras desse segmento. Então, a gente tem uma maneira de articular diretamente aqui, porque eu falo e trabalho aqui, então conheço os mecanismos, já trabalhei no Supremo, né, já fui assessora, então conheço também esse bastidor, e a gente toca em elementos sensíveis, porque nenhum ministro, nenhuma ministra, nenhum parlamentar, nenhum deputado, deputada, senador vai dizer, eu não gosto, ou a arte não é importante, ou a remunerar artista não é importante, nenhum vai dizer isso. Mas a gente tem que mostrar, não só alcançar essa sensibilidade, mas mostrar como os direitos fundamentais dos artistas precisam ser respeitados e levados à efetividade, porque senão fica um direito na mão e não tenho na prática. Não consigo auferir ele, experimentar, vivenciar, ele não se concretiza, ele não se materializa para mim. Então, uma atuação das associações, aqui a gente está em uma efetiva aqui em Brasília, é fundamental para que isso aconteça, e aconteça de uma maneira de vocês levarem, a gente levar um olhar mais sensível, mais humano e mais, inclusive, econômico, para quem toma as rédeas do nosso país, que são os três poderes. Opa, que papel fundamental tem uma entidade coletiva na sociedade? É isso. Eu vou ter que te contar, Raquel, que eu já ouvi de magistrado exatamente o oposto do que você falou. Eu já estive em situação, em audiência, de escutar, mas agora tem que pagar para música mais de uma vez, né? Já ouvi... A gente evita botar a régua por baixo, né? Porque senão a vida fica muito, né, muito sofrida. A gente fica diferente. Então, que a gente seja realista e esperançoso e que a gente pressuponha, ou pelo menos a gente consiga alcançar pessoas que a gente, enfim, acredita que vão se sensibilizar com isso. Porque eu acho que se esse magistrado, essa magistrada, ou esses, tivessem na arena pública, eles eles se intimidariam de falar uma coisa dessa, imagino eu. É porque eu acho que o debate, quando eu converso isso com algumas pessoas, e tem pessoas que não
acham que não, e a gente ouve todo tipo de expressão absurda, e sempre é o uso da Lei Rouanet, é sempre uma ignorância completa, meu Deus, não sabem nem do que estão falando. A minha preocupação é sempre assim, a prova concreta de que economicamente é mais interessante para o país que isso seja protegido. Assim como eu acabei de dizer que 50% do faturamento da bilheteria nacional foi feita por 19% das mulheres que estão ali representadas. Eu acho que os dados, os números, eles falam com pessoas que não têm essa, apesar de todos estarem assistindo, ouvindo e não ter essa sensibilidade, ou acharem que é sempre um assunto que tem um viés da política de um lado ou de outro, e não entender que estamos falando sobre um patrimônio brasileiro, sobre a preservação da cultura, e economicamente é fundamental que todas as produtoras sejam bem remuneradas, para que remunerem bem os seus artistas, e os artistas possam explorar. Eu faço parte da DBCA, que é dos diretores também de cinema e audiovisual, que tenta, a todo custo, captar os recursos das minhas obras que são vendidas na Argentina, no Chile, com quem eles têm parcerias. E eles sempre orientam a gente a não aceitar o buyout, E é uma luta muito difícil. Eu já consegui impedir um dos contratos meus, eu falei, não vou assinar, esse pedaço vai ter que ser retirado. Mas com outros canais, os grandes streamings, é impossível. Então, se realmente a gente não entender que o mercado precisa ser realimentado e a gente possa explorar comercialmente, e quando eu digo isso, é porque os direitos autorais precisam estar sempre no nosso poder, porque ele é um direito fundamental, como disse a Raquel, né? Assim, não tem outra explicação a não ser essa, sabe? O dinheiro que entra continua aqui dentro. E aí eu posso dizer que essa obra é nacional. Essa obra, quando dizem, olha quantas séries foram produzidas nesse streaming, brasileiras. Brasileiras para quem? Porque fala em português? Porque filmou no Brasil? Porque, na verdade, ela não é brasileira. Na verdade, todo o direito dela foi vendido, e foi vendido por um valor que seria somente um cachê do trabalho, e não um valor realmente do buyout. Então, é preciso pensar nisso e elaborar de alguma maneira que isso passe, que se entenda que isso para o Brasil é fundamental, sabe? E não é só a cultura, é comercialmente fundamental, economicamente fundamental, e também pelo patrimônio cultural. Né? É tudo. E aí, quando uma produtora recebe e vendeu uma obra, não sei, na França ou para a China, ela vai fazer um outro filme, e vai fazer um filme que não é para aquele canal, vai fazer um filme independente, ou seja, com todas as escolhas dos artistas que são brasileiros, com a música brasileira, com os roteiristas brasileiros. E essas pessoas estão trabalhando, estão recebendo seus cachês, estão emitindo nota, pagando seus impostos. Então, isso está sendo gerado e multiplicado, e é assim que a gente precisa. E eu vejo os meus colegas todos sofrendo com cachês baixos e com a falta desse tipo de remuneração. O mercado está muito difícil para quem trabalha com audiovisual hoje, extremamente difícil. Eu diria que é o pior dos últimos 10 anos. Eu não sei, aí preciso tomar uma atitude, sabe? Bom, nós já estamos aqui chegando no finalzinho do nosso webinar. Antes de passar para as considerações finais de vocês, eu queria agradecer a sensibilidade dessa conversa, a honestidade e a profundidade dela. Eu espero que, de alguma maneira, a gente tenha conseguido tocar as pessoas e também mostrar para elas, né, obviamente não estou falando da nossa audiência aqui, mas enfim, de todos que depois poderão ver, que as mulheres na arte, elas têm um papel crucial, né? Não só para fazer arte, mas também para consumi-la. É um pouco isso que a Viviane estava falando agora, né? Então, nós fazemos parte da economia brasileira e, assim, precisamos ser vistos. Então, que haja maneiras e formas de a gente conseguir construindo arte e que o direito autoral possa continuar feita nesse sentido. Então, por favor, Viviane, suas considerações finais, Raquel também. Eu quero agradecer a oportunidade de ter participado. O direito autoral sempre esteve na minha vida, né? A minha mãe, advogada de direito autoral, e um grande exemplo, assim, da luta mesmo pelo direito autoral. Eu fico muito feliz de estar aqui debatendo, é algo que eu já debato há muito tempo com muitos parceiros, muitas diretoras da minha área, então, e diretores também, e a turma da DBCA também, então eu fico feliz de poder ter participado, e eu espero que a gente consiga organizar de alguma maneira
esse assunto que é tão importante e que mais mulheres estejam em posições de liderança e que deem as mãos para as outras e não soltem, para que elas tenham a coragem de chegar onde elas desejarem. E assim a gente consiga realmente ter uma sociedade um pouquinho mais saudável e equilibrada, porque isso é reflexo, isso vai refletir na sociedade de alguma forma, já reflete e eu tenho esperança de que isso melhore. Então, obrigada às duas, foi muito gostoso, eu adorei, obrigada. Já que a gente está em arte, assim me veio agora, né? A vida é a arte do encontro, né? De Vinícius de Moraes. Então, eu sinto que verdadeiramente aqui foi um encontro. E todo encontro abastece o nosso espírito, abastece a nossa alma, abastece o nosso ser humano. E eu agradeço muitíssimo por ter tido a oportunidade de estar aqui com a Viviane, com a Mariana, aprendendo tanto, percebendo tantas coisas. Todo aquele encontro, o encontro quando ele realmente acontece, né? O bacana dele é que a gente entra uma e não sabe bem como é que vai acontecer, né? E quando vê, deu um preenchimento, deu uma liga tão boa que a gente vê, sai outra. E eu tive essa sensação, e por isso eu não tenho nem palavras para agradecer estar com vocês aqui hoje. Olha, eu também tive essa mesma sensação, Raquel. Esse encontro realmente foi muito especial. Espero que todos que estamos assistindo também tenham sentido isso, algo parecido. E então, já que Viviane falou da mãe dela, doutora Eliane, que está aqui nos assistindo também, fica aqui o registro do meu carinho por ela, com quem eu aprendi muito nessa vida toda. Como minha mãe também está aqui assistindo, um beijo para minha mãe, que também é advogada, meu pai também. Também está assistindo, é juíza. Então, pronto, tá vendo? Porque é isso, uma palestra em que a gente vai falar da condição feminina, a gente honra a nossa ancestralidade feminina. Gente, exato. Muito obrigada a todos. Em nome da BDA, agradeço a todos e convido quem não é associado a conhecer a associação e participar. Obrigada. Tchau, tchau.